Escolhido. Quando alguém se levanta contra você com ódio, inveja ou perseguição, essa pessoa pensa que está atacando uma pessoa comum. Ela acha que suas palavras, suas tramas e suas acusações terminam na esfera humana, mas o que ela não sabe é o que o céu vai te revelar hoje. Fique comigo até o final deste vídeo e você verá que cada ataque contra um escolhido desperta forças invisíveis divinas que ninguém pode controlar. O céu se move, o coração de Deus observa, e o que parecia uma ofensa comum se torna um ponto de julgamento espiritual. Entenda isso de uma vez por todas. Escolhido. Ferir um homem comum pode até gerar consequências naturais, mas ferir um escolhido é tocar em alguém que carrega uma marca sagrada. Uma unção que não pode ser vista, mas que é reconhecida em todo o mundo espiritual. E é por isso que o próprio Deus se levanta para agir em sua defesa. Não é uma escolha, é um decreto divino. A palavra já diz em Romanos 12: "A mim pertence a vingança, eu retribuirei." E quando essa promessa se cumpre, o resultado para o agressor é inevitável. Neste estudo profundo e sério, vamos desvendar na Bíblia os 4 castigos que Deus libera sobre aqueles que ousam tocar em seus ungidos. Essa promessa de que Deus se levanta para agir em favor de seus ungidos não é uma ameaça vazia, é um princípio espiritual imutável. O céu leva muito a sério a forma como o mundo trata aqueles que foram separados para o seu propósito. A sua causa não é apenas sua, é a causa de Deus. E Ele é o juiz mais interessado em trazer a justiça à luz. E se eu te dissesse que a Bíblia revela os castigos específicos que caem sobre aqueles que se levantam contra os filhos de Deus, e que entender isso não é para te encher de um desejo de vingança, mas para te encher de paz, sabendo que você não precisa lutar suas próprias batalhas. Antes de continuarmos a revelar o primeiro castigo, eu quero que você se posicione debaixo da proteção divina. Pare o vídeo por um instante e escreva nos comentários: "Senhor, a tua justiça é a minha defesa." Essa declaração de fé que você fez nos comentários é o que separa os que vivem debaixo da amargura dos que caminham na expectativa da vindicação divina. O primeiro princípio que um escolhido precisa entender para ver a mão de Deus se mover é: a justiça não pertence a nós, mas a Ele. Em nossa dor, a primeira reação da nossa carne é o desejo de vingança, de querer pagar o mal com o mal. Mas a palavra de Deus nos chama para um caminho radicalmente diferente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19, o apóstolo Paulo nos dá uma ordem clara: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor." Esta não é uma sugestão, é um mandamento com uma promessa. O comando é: não se vingue. A promessa é: eu vou recompensar. Deus está nos pedindo para tirar as nossas mãos da causa e entregá-la ao tribunal do céu. A segunda base bíblica está no Salmo 105, versículo 15, onde Deus decreta: "Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas." Tocar em um ungido, em um escolhido, é tocar diretamente em propriedade de Deus, e Ele mesmo se encarrega de proteger o que é seu. Depois que nos posicionamos debaixo da defesa de Deus, a palavra nos mostra os resultados da justiça divina sobre aqueles que se levantam contra um ungido. O primeiro castigo que Deus libera não acontece no mundo exterior, mas dentro da própria pessoa que lançou o ataque. É uma praga silenciosa, a secura espiritual. É como uma árvore que ainda tem folhas verdes na superfície, mas cujas raízes começaram a apodrecer. Vemos este princípio de forma clara na vida de Mical, a esposa de Davi, em 2 Samuel, capítulo 6. Davi, o ungido do Senhor, estava trazendo a Arca da Aliança de volta para Jerusalém com uma alegria extravagante, dançando e celebrando com todas as suas forças. Mas a Bíblia diz que Mical, ao vê-lo da janela,
o desprezou no seu coração. O orgulho e a sofisticação dela não suportaram a adoração humilde e extravagante do escolhido de Deus. Mais tarde, ela o confrontou com zombaria. A resposta de Davi foi declarar a sua unção, e a consequência para Mical foi devastadora e silenciosa. O versículo 23 diz: "E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte." A esterilidade de Mical foi o sinal físico de sua condição espiritual. Ao desprezar o ungido, ela se tornou espiritualmente seca, incapaz de gerar frutos para Deus. A lição para nós, escolhidos, é que não precisamos nos preocupar em nos defender. Aqueles que nos desprezam colherão a sua própria secura espiritual. Se a secura espiritual é o primeiro castigo que Deus libera sobre quem toca em um ungido, precisamos entender a natureza da justiça que está sendo executada. A vingança de Deus não é como a vingança humana, que é passional e muitas vezes descontrolada. A justiça de Deus é precisa, retributiva e tem como objetivo final a restauração da sua honra e a proteção do seu povo. Para compreendermos a natureza deste julgamento divino, podemos olhar para a palavra grega timoria, se pronuncia timorria. No grego clássico, timorria é diferente de kolasis, que é um castigo que visa corrigir a pessoa. Timorria é uma punição que visa primariamente satisfazer a justiça e honrar a vítima que foi injustiçada. É uma retribuição, um pagamento pela ofensa cometida. Quando alguém se levanta contra um escolhido de Deus, a timoria divina é ativada, não necessariamente para corrigir o ofensor, mas para honrar o seu servo que foi humilhado e para demonstrar ao mundo espiritual que ninguém toca impunemente em um filho de Deus. Entender isso nos dá uma paz profunda, pois sabemos que a justiça que Deus trará não será apenas para punir o mal, mas para exaltar e honrar a nossa causa diante de todos. Se a secura espiritual é o castigo interno que Deus libera, a palavra de Deus nos mostra que a timoria divina também se manifesta de forma externa e visível. O segundo castigo que cai sobre aqueles que se levantam contra um ungido é a confusão mental e a cegueira espiritual. Aqueles que tentam apagar a luz de um escolhido, muitas vezes acabam perdidos em sua própria escuridão, incapazes de encontrar o caminho. A Bíblia nos dá um exemplo impressionante e imediato disso no livro de Atos, capítulo 13, na história do mágico Elimas. O apóstolo Paulo e Barnabé estavam pregando o evangelho ao procônsul Sérgio Paulo, um homem prudente que desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico e falso profeta, lhes resistia, procurando apartar da fé o procônsul. Ele estava ativamente tentando criar confusão mental e cegar um homem para a verdade de Deus que estava sendo pregada por seus escolhidos. A reação de Paulo, cheio do Espírito Santo, foi liberar um decreto de juízo que foi um espelho perfeito do pecado de Elimas. Ele disse: "Eis aí, pois, a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo." E a Bíblia diz que no mesmo instante caiu sobre ele uma escuridão e trevas, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. O castigo de Deus foi cirúrgico. A Elimas, que tentou causar cegueira espiritual, foi dada a cegueira física. Aquele que tentou ser um guia para o engano, agora precisava de alguém que o guiasse pela mão. A lição para nós, escolhidos, é que não precisamos lutar contra aqueles que tentam distorcer a nossa mensagem. A própria confusão que eles tentam criar se voltará contra eles. Se a confusão mental é o castigo que Deus libera sobre a mente daqueles que se opõem à sua palavra, o terceiro castigo é a exposição pública da sua cobiça e da sua falta de integridade. O inimigo muitas vezes opera nas sombras,
através da dissimulação e da aparência de piedade, mas Deus tem o poder de trazer toda a obra oculta para a luz, expondo a verdadeira motivação do coração de quem se levanta contra um escolhido. A história de Geazi, o servo do profeta Eliseu, em 2 Reis, capítulo 5, é uma lição sóbria sobre isso. Após Eliseu ter curado Naamã, o comandante sírio da lepra, ele se recusou a aceitar qualquer pagamento, para que ficasse claro que a cura era um ato da graça de Deus, e não uma transação comercial. Mas Geazi, movido pela cobiça, correu atrás de Naamã secretamente e, mentindo em nome do profeta, pediu para si prata e roupas. Ele tentou lucrar com a unção que estava sobre Eliseu. Ao voltar, ele mentiu novamente para seu mestre. Mas Eliseu, operando no discernimento de espíritos, já sabia de tudo, e a sentença foi imediata e pública. A lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. E a Bíblia diz que Geazi saiu de diante dele leproso, branco como a neve. O pecado que ele cometeu em segredo foi exposto publicamente em sua própria pele. A lição para o escolhido é que não precisamos nos preocupar em desmascarar nossos opositores. O próprio Deus se encarregará de expor as obras das trevas no tempo certo. Se a secura espiritual, a confusão mental e a exposição pública são castigos terríveis, a palavra de Deus nos alerta sobre o quarto e último castigo, o mais devastador de todos, a perda completa do legado. É quando a oposição a um ungido de Deus é tão intensa e persistente que a justiça divina não se limita apenas ao indivíduo, mas se estende à sua descendência, apagando o seu nome da história. O exemplo mais sombrio disso é o do rei Acabe e sua esposa Jezabel. Juntos, eles mergulharam Israel na mais profunda idolatria e promoveram a perseguição e a morte dos profetas do Senhor. O profeta Elias foi o principal alvo do ódio deles. Jezabel jurou matá-lo, e Acabe cobiçou e roubou a vinha de Nabote, um homem justo, levando-o à morte. A afronta deles contra os escolhidos de Deus e contra o próprio Deus foi tão grande que a sentença divina foi selada. Através do profeta Elias, Deus declarou que os cães lamberiam o sangue de Acabe no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote, e que os cães devorariam Jezabel ao pé do muro de Jezreel. E a profecia não parou por aí. Deus decretou que exterminaria completamente a casa de Acabe, de sorte que não ficasse de Acabe nenhum só homem. A justiça de Deus se cumpriu ao pé da letra. Não apenas Acabe e Jezabel tiveram mortes terríveis, como toda a sua linhagem de 70 filhos foi aniquilada. O legado deles foi completamente apagado da história. A lição para nós, escolhidos, é de um temor santo. A proteção de Deus sobre nós é real, e a sua justiça contra aqueles que se levantam contra o seu propósito é final e absoluta. Agora que desmascaramos os 4 castigos que a palavra de Deus revela, a conclusão se torna clara e sóbria. Ser um escolhido de Deus é caminhar com uma proteção divina que o mundo não entende, mas também com uma responsabilidade imensa. A mensagem deste estudo não é para que nos alegremos com o juízo que cai sobre nossos inimigos, mas para que desenvolvamos um profundo temor e reverência pela santidade de Deus e pela sua aliança com seus ungidos. A secura espiritual, a confusão mental, a exposição pública e a perda do legado não são ameaças vazias. São a demonstração da seriedade com que Deus trata a sua própria honra refletida em seus filhos. Para entendermos a natureza da justiça divina, precisamos conhecer a palavra hebraica nekamá. Se pronuncia nekamá. Nekamá é a palavra para vingança, mas não uma vingança humana e passional. É a vindicação divina, o ato de um rei justo que defende a causa do seu povo e restaura a sua ordem no universo. Portanto, escolhido, descanse.
A sua parte não é lutar suas próprias batalhas ou planejar sua própria vingança. Sua parte é se manter na posição de humildade, abençoando aqueles que te perseguem e entregando a sua causa nas mãos do justo juiz. Pois a proteção sobre a sua vida é real, e a Nekamá, a vindicação do Senhor, virá no tempo certo. Quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Sua perseverança em buscar a palavra de Deus mostra que você se recusa a ser uma vítima da injustiça e anseia por viver debaixo da proteção de Deus. Você recebeu hoje a revelação de que Deus é o seu juiz e o seu vingador, e de que ninguém toca impunemente em um dos seus ungidos. A sua jornada de paz começa agora, com a decisão de soltar a causa de suas próprias mãos e entregá-la definitivamente nas mãos do Senhor dos Exércitos. Fazer uma declaração pública nos comentários não é apenas sobre engajamento. É um ato profético. É a sua alma declarando ao mundo espiritual que a sua defesa não é humana, mas divina. Por isso, se você decidiu hoje descansar na justiça de Deus, comente com o número da perfeição divina. Digite o número 7 aqui nos comentários, como um selo profético sobre esta palavra em sua vida. Se esta mensagem te fortaleceu, deixe a sua curtida para que o YouTube mostre este vídeo para mais escolhidos que estão sofrendo perseguição. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa parar de lutar suas próprias batalhas. E se você quer continuar sendo treinado na mentalidade de um escolhido, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma das nossas próximas revelações.